A partir do mês que vem, todo o seu salário vai para a conta da sua mãe. A voz da minha sogra perfurou os meus ouvidos. Na frente do meu marido, fui humilhada, chamada de peso morto e gastadeira. Mas no dia seguinte, quando a minha sogra abriu o portão, eu já tinha preparado uma recepção que faria com que elas gritassem histericamente, porque... Antes que a história comece, por favor, escrevam na seção de comentários de qual região vocês estão assistindo a esta história. Não se esqueçam de curtir e se inscrever para que o canal Relatos de Superação possa crescer ainda mais e trazer histórias ainda mais interessantes. O céu já estava completamente escuro quando o Felipe, meu marido, finalmente chegou do trabalho. Eu, Helena, tinha acabado de terminar a minha última reunião. Aquele cliente de Singapura foi bem difícil, mas consegui fechar um grande projeto. Estiquei as minhas costas rígidas, o coque que fiz no cabelo desde a tarde parecia um pouco torto. Eu já deveria estar descansando, mas ainda tinha que preparar o jantar. O Felipe sempre queria comer comida caseira. Desci para a cozinha, o cheiro de couve refogada e frango frito com alho já empesteava o ar. Eu trabalho como analista de dados freelancer. Tenho muitos clientes, meus prazos são apertados e a minha renda, para ser sincera, supera em muito o salário do Felipe como assistente administrativo em uma empresa privada. Mas o Felipe não sabe o valor exato. E, com certeza, a família dele não sabe de absolutamente nada. Aos olhos deles, sou apenas uma esposa desempregada que passa o dia todo de pijama sentada na frente do notebook. Boa noite. A voz do Felipe soou pesada. Boa noite, amor. Já chegou? Vem comer, já deixei tudo pronto. Falei suavemente, pegando um prato para ele. O Felipe não se sentou imediatamente. Ele parecia inquieto. Amor, desculpa, ele disse baixinho. A minha mãe ligou hoje cedo, disse que ia dar uma passada aqui, junto com a Bianca. Meu coração apertou um pouco. A palavra passar, vinda da Dona Edith, minha sogra, e da Bianca, minha cunhada, nunca significava coisa boa. Isso significava que elas viriam, comeriam, criticariam e provavelmente pediriam alguma coisa. Ah, tudo bem, ainda bem que cozinhei bastante, respondi, tentando sorrir. Dito e feito. 15 minutos depois, o barulho da moto da Bianca soou na frente de casa. A porta da frente estava destrancada e a Dona Edith foi entrando direto, seguida pela Bianca. Elas não cumprimentaram. Foram direto para a mesa de jantar e puxaram as cadeiras. — O que você fez de comer, Helena? Perguntou Dona Edith com um tom de voz monótono. Seus olhos inspecionavam as panelas na mesa. — Frango de novo? Não enjoa? Tem muito óleo. O colesterol do Felipe pode subir. Bianca acrescentou, enquanto colocava arroz no prato. Eu estou de dieta. Deveria ter uma salada, uma fruta, algo assim. Isso aqui é muito pesado para comer à noite. Eu apenas fiquei quieta, servindo arroz para o Felipe. O Felipe parecia tenso, comia em silêncio, sem coragem de olhar para mim ou para a mãe dele. O clima na mesa de jantar era gelado, apenas o tilintar das colheres e garfos soava. Dona Edith e Bianca comiam com vontade, como se refutassem as próprias críticas. Depois que os pratos estavam quase limpos, Dona Edith largou a colher com força na mesa. — Felipe, disse ela. O Felipe levantou o rosto. — Sim, mãe. Eu pensei muito bem sobre isso. A partir do mês que vem, todo o seu salário vai para a minha conta. Tudo. Eu parei de mastigar. Felipe congelou. — Como assim, mãe? Perguntou o Felipe com a voz embargada. — Você é um homem, já trabalha, mas a sua vida não tem rumo. Essa sua esposa é uma inútil e não sabe cuidar do seu dinheiro.
disse Dona Edith, olhando diretamente para mim. Olha só, a casa está uma bagunça. Ela gasta horrores no supermercado e o trabalho dela não tem futuro nenhum. Só fica sentada na frente daquele notebook, gastando energia elétrica. Você está sendo feito de bobo por ela, Felipe. Eu engoli em seco, sentindo o rosto queimar. Mãe, a Helena... Felipe tentou me defender. Helena o quê? Ela é um peso morto, uma esposa gastadeira. Olha as roupas dela, são sempre as mesmas. Com certeza o seu dinheiro está sendo usado com coisas inúteis que a gente nem vê, gritou Dona Edith, levantando a voz. A partir de agora, deixa que eu cuido das finanças de vocês. O aluguel, a conta de luz, o dinheiro do supermercado, tudo vai ficar na minha mão. Vocês só vão receber tudo pronto. É isso mesmo, acrescentou Bianca. Fico com dó do Felipe que se mata de trabalhar enquanto a Helena só fica de brincadeira em casa. Deixa que a mãe administra. A mãe tem mais experiência. Aquela humilhação já tinha passado dos limites. Elas não sabiam que a casa onde morávamos, a prestação do financiamento era paga por mim. A conta de luz que ela dizia que eu desperdiçava, eu que quitava. A comida que elas comiam naquela mesa vinha do meu dinheiro. Mas o Felipe, meu marido, havia prometido manter o orgulho dele. Ele me pediu para guardar esse segredo, para que a mãe continuasse a respeitá-lo como chefe da família. Orgulho. Uma palavra que tinha um gosto amargo na minha boca naquela noite. O Felipe abaixou a cabeça profundamente. Mas, mãe, não tem mais, interrompeu Dona Edith bruscamente. Você é meu filho. Eu sei o que é melhor para você. Se você não entregar o seu salário, significa que você ama mais essa sua esposa preguiçosa do que a sua própria mãe. Lembre-se, Felipe, mãe é sagrada. Depois de dizer isso, a Dona Edith se levantou. Ela pegou a bolsa. Estou esperando no mês que vem. Não vai se atrasar. Bianca, vamos embora. Já estou farta de ficar aqui. Elas foram embora, deixando os pratos sujos na mesa e uma atmosfera destruída. O Felipe continuou de cabeça baixa. Eu conseguia ver os ombros dele tremendo, mas ele não chorava. Apenas ficou em completo silêncio. Peguei os pratos sujos e os levei para a pia da cozinha. O barulho da água da torneira era o único som na nossa casa. Depois de um tempo, o Felipe foi atrás de mim na cozinha. Ele segurou meu braço. Amor, perdoa minha mãe, tá? Tenha paciência. Desliguei a torneira. Minhas mãos estavam molhadas de sabão. Olhei para ele. O rosto do meu marido, que eu tanto admirava antes, parecia fraco e patético. Paciência, Felipe? Perguntei de volta. Minha voz soava plana, sem emoção. Minha mãe ela só quer o melhor, ele disse, evitando meu olhar. Dei um sorriso de canto de boca. Um sorriso que não chegou aos meus olhos. Claro, a sua mãe quer o melhor. Sequei as minhas mãos. Então, você vai entregar o seu salário para sua mãe? O Felipe pareceu assustado com a minha pergunta direta. Eu não sei, amor. A minha mãe... Passei por ele em direção ao escritório. Antes de fechar a porta, parei e olhei para ele. Você tem certeza de que quer entregar o seu salário para sua mãe, Felipe? Tudo. Havia uma ênfase estranha na palavra salário. O Felipe franziu a testa, sem entender. Ele não sabia que aquele salário de que ele tanto se orgulhava não era suficiente nem para pagar a minha fatura de internet por um mês. Fechei a porta e a tranquei por dentro. Naquela noite, eu tinha que tomar uma decisão. Não era a primeira vez que a Dona Edith e a Bianca me faziam me sentir como um lixo. A humilhação da noite passada foi apenas a ponta do iceberg que estava se formando desde que me casei com o Felipe,
há 2 anos. Amanhã é a minha parte favorita do dia. Normalmente, às 4 da manhã, eu já estou acordada. Depois de tomar o meu café, eu ligo o meu notebook. Meus clientes na Europa e nos Estados Unidos estão apenas começando o dia deles, enquanto eu começo a minha manhã. Eu consigo trabalhar em paz por 3 horas antes que o mundo ao meu redor acorde. É nessas horas calmas que eu ganho o dinheiro que sustenta esta casa. Mas essa tranquilidade raramente durava muito. Exatamente às 7 da manhã, todos os dias, sem falta, a campainha tocava. Ou mais frequentemente, a porta da frente se abria de uma vez. Bom dia! Felipe! Helena! Era a voz da Dona Edith. Ela e a Bianca chegavam na moto da Bianca. Elas nunca avisavam que vinham, simplesmente apareciam. Porque o Felipe tinha dito a elas que a casa dele sempre estaria de portas abertas para a mãe e para a Bianca. Meu marido esqueceu de que essa casa não é dele. É a minha casa. Eu que paguei a entrada antes de nos casarmos e eu que continuo pagando as parcelas do financiamento. Toda manhã, a rotina era a mesma. Eu era obrigada a parar de trabalhar, fechar o meu notebook e correr para a cozinha. Dona Edith e Bianca sentavam na mesa de jantar, esperando o café da manhã. Lembro-me de um episódio no mês passado. Eu estava ocupada terminando uma análise de dados complexa. Tinha que enviar antes das 9 da manhã. Eu só tive tempo de preparar um pão na chapa com ovo frito. Dona Edith chegou, olhou para a mesa e bufou. Que café da manhã é esse? Você acha que a gente é rico? Cadê o cuscuz? Não tem um pão de queijo? Ou uma tapioca? Bianca, que estava ocupada tirando selfies na mesa de jantar, completou. Pois é, Helena, o meu estômago é um buraco sem fundo. Como é que eu vou ficar cheia só com 2 fatias de pão? Segurando a raiva, fui forçada a abandonar o meu trabalho. Corri para fazer um mexidão rápido com os ingredientes que tinha. Elas comeram com vontade, enquanto continuavam reclamando. Falta sal, dizia Dona Edith. Passou do ponto, completava Bianca. Depois de terminarem de comer, elas deixaram os pratos sujos jogados na mesa. Foram para a sala de estar, ligaram a televisão no volume máximo, assistindo a programas de fofoca matinais, e então começava a segunda parte do ritual. Helena! Gritou Bianca da sala. O dinheiro da gasolina acabou! Me dá 100 reais aí, vai! Helena, emendou Dona Edith. Eu vou para aquele bingo com as amigas mais tarde. Me dá um dinheiro para eu comprar um bolo para levar. 200 reais, tá bom? O Felipe, se ainda não tivesse saído para o trabalho, olhava para mim com cara de coitado. Dá para ela, amor. Fico com dó da minha mãe. Eu pegava o dinheiro da minha carteira, o dinheiro do meu trabalho, e entregava para elas. Elas pegavam sem dizer um simples obrigada. Para elas, era um direito delas. Aquele dinheiro era do Felipe, o filhinho querido delas. Elas sentavam lá, fazendo comentários sobre a minha casa. Tem poeira para todo o lado. Que tipo de dona de casa você é, Helena? Sendo que eu tinha passado pano no chão na noite anterior. A cor dessa cortina é horrorosa. Quando vai trocar? Sendo que foram elas mesmas que pediram para comprar essa maldita cortina. Só depois que enjoavam, elas iam embora, deixando para trás uma casa revirada, louça suja na pia e o meu coração exausto. E então teve aquele episódio que nunca vou esquecer. O incidente que me deu uma ideia. Certa manhã, um gato de rua magricela, de pelo laranja, entrou na nossa varanda. Ele miou baixinho, parecendo faminto. Eu, que sempre amei animais, fiquei com pena. Peguei um restinho do frango que sobrou da janta e coloquei num potinho lá fora. Bem no momento em que me agachei para fazer carinho no gato, a Dona Edith e a Bianca chegaram. Bom dia! Assim que a Dona Edith me viu com o gato, o rosto dela mudou. Ela nem me cumprimentou de volta.
Seus olhos se arregalaram de pavor. Misericórdia! Um gato! Dona Edith deu um grito tão estridente que eu pulei de susto. O gato laranja fugiu apavorado. Helena, o que é que você está fazendo? Dona Edith berrava, pálida como um fantasma. Ela deu alguns passos para trás, com o corpo todo tremendo. O que foi, Dona Edith? Perguntei sem entender. Que nojo! Que nojo! Esse bicho imundo traz doenças. É cheio de pulga! Dona Edith berrava histericamente. Ela abanava o rosto com a mão, como se tivesse acabado de ver uma assombração. Bianca rapidamente correu para segurar a mãe. Que nojo de você, Helena! Credo! Fica brincando com um gato de rua! Você não sabe que a minha mãe tem fobia extrema de gato, não? Eu não sabia. O Felipe nunca tinha me falado nada. Expulsa esse bicho logo! Expulsa! Imagina se ele entra em casa! Cruz credo! Dona Edith continuava resmungando. Ela se recusou a entrar na casa, até que eu jurasse de pés juntos que o gato já tinha ido para bem longe. Ela até me fez lavar as mãos com sabão 7 vezes, ali, na frente dela. Naquele dia, a Dona Edith reclamou de falta de ar e coceira o dia todo, sendo que ela nem tinha chegado perto do gato. Foi aí que eu me toquei. Não era só um desgosto comum, era fobia pura, um medo irracional e profundo. A Dona Edith tinha mais medo de um gatinho inofensivo do que de cometer o pecado de caluniar a própria nora. Eu guardei essa informação bem no fundo da memória. Naquela noite, depois do ultimato na mesa de jantar, a lembrança dessa fobia voltou com tudo. Eu estava sentada na frente do notebook ligado, mas a tela estava vazia. Eu não estava trabalhando. Eu estava arquitetando algo. Lembrei-me de todas as ofensas. Peso morto, preguiçosa, gastadeira, inútil. Lembrei de como o Felipe não fez absolutamente nada. Meu marido, que vive às minhas custas, deixou a mãe dele pisotear a minha dignidade. Orgulho, né, Felipe? Murmurei sozinha no quarto escuro. Abri o aplicativo do banco no celular. O saldo ali exibia um número muito saudável. O suficiente para comprar 3 casas iguais a esta, à vista. Era a minha conta secreta, que o Felipe nem sonhava que existia. Depois, abri os meus contatos. Comecei a pesquisar alguns nomes. Presidente da Associação Protetora dos Animais, donos de abrigos para gatos de rua. Dei um sorriso gelado. O Felipe continuava dormindo feito uma pedra no quarto ao lado. Talvez sonhando com o quão maravilhoso seria ter a mãe administrando o seu salário minúsculo. Ele não fazia ideia de que na manhã seguinte o inferno abriria as portas para a mãe e a irmã dele. O café da manhã de amanhã seria o último que elas fariam sob o meu teto. E eu falava sério. Tranquei a porta do meu escritório. Esse quarto era o meu próprio mundo. O Felipe raramente entrava aqui. Ele dizia que ficava tonto só de olhar para as telas dos monitores. Sim, eu trabalhava com 3 monitores enormes ao mesmo tempo. Um para os dados brutos, outro para a programação da análise e um terceiro para comunicação e relatórios visuais. Para a Dona Edith e a Bianca, eu só ficava de brincadeira. Elas não sabiam que essa brincadeira era, na verdade, o trabalho de uma analista de dados sênior para várias empresas multinacionais. Sentei-me na minha cadeira ergonômica. Minhas costas ainda latejavam. Olhei para a tela apagada e vi o meu próprio reflexo nela. O rosto de uma mulher cansada. Cansada de fingir. Tudo aquilo havia começado há 8 meses. O Felipe chegou em casa mais cedo do trabalho, pálido, feito um defunto. Sentou-se no sofá da sala, bem onde a Dona Edith costumava assistir às fofocas,
e chorou copiosamente. Eu, tomada pelo pânico, achei que alguma tragédia tinha acontecido com a família dele. Na verdade, a tragédia era com ele mesmo. Fui demitido, amor, ele disparou entre soluços. A empresa estava fazendo um corte gigantesco de despesas e o Felipe, por ser um simples assistente administrativo, foi um dos primeiros a rodar. Fiquei chocada, óbvio. Mas a minha primeira reação foi abraçá-lo. Não tem problema, amor. A gente procura outra coisa. Há de ter uma oportunidade. Mas o Felipe balançou a cabeça com força. O medo dele não era perder o emprego. O medo dele era a mãe. A minha mãe vai ficar muito decepcionada comigo. Ela vai achar que eu sou um fracasso. A Bianca vai rir da minha cara. Eu vou passar uma vergonha enorme, amor. Muita vergonha. E foi aí que ele me implorou. Por favor, Helena, não conta para minha mãe nem para Bianca. Deixa que seja um segredo só nosso. Eu juro que vou encontrar outro trabalho o mais rápido possível. Enquanto isso, por favor, me encobre. Eu, que na época ainda estava cega de amor e de pena, concordei. Cometi o maior erro do meu casamento. Aceitei mentir. 8 meses se passaram. O Felipe não havia conseguido emprego algum. No começo, ele até se esforçava, mandava currículo para lá e para cá. Mas depois de levar dezenas de foras, a chama apagou. Ele continuava saindo para o trabalho toda manhã, vestido de camisa social, mas eu sabia que ele só ia para a padaria da esquina, ou sentar no banco da praça, ou às vezes fazer um bico para algum amigo, antes de voltar no final da tarde, fingindo que tinha passado o dia trabalhando. E quem bancava tudo? Eu. Abri o meu notebook. A tela se iluminou, mostrando dezenas de números e gráficos super complexos. Abri a minha pasta oculta, a pasta com o nome Despesas Domésticas. Era ali que todas as mentiras estavam documentadas. As parcelas do financiamento desta casa, que estava no meu nome, pagas religiosamente por mim todos os meses. A conta de luz, que vinha um absurdo porque a televisão da Dona Edith ficava ligada o dia inteiro, eu pagava. A internet de fibra ótica super veloz, de que eu precisava para o trabalho, mas que a Bianca usava para maratonar séries o dia inteiro, eu pagava. A feira do mês, o arroz e o feijão que elas enchiam a boca para criticar todas as manhãs, saíam direto da minha conta. Mas tinha algo que doía ainda mais. Abri o meu histórico de transferências para a conta do Felipe. Todo começo de mês eu transferia um certo valor. O Felipe chamava de ajuda de custo. Aquele dinheiro, que era o suficiente para comprar o celular de última geração que ele andava exibindo, era usado para sustentar as aparências de um homem que trabalhava. E o pior de tudo, eu rastreei o fluxo desse dinheiro um pouco mais. Eu sabia que o Felipe, usando a ajuda de custo que eu dava, ainda transferia dinheiro frequentemente para a conta da Dona Edith. Ele mentia na minha cara. Dizia que era para um fundo de emergência. Sendo que eu sabia muito bem que o dinheiro servia para a Dona Edith ir ao bingo e para a Bianca comprar os cosméticos da moda. Elas me chamavam de esposa folgada e gastadeira, enquanto na realidade elas viviam, respiravam e se alimentavam do suor do meu trabalho. Elas me chamavam de fardo, sendo que eu era o pilar que segurava o teto daquela casa, para que não desmoronasse na cabeça delas. E na noite anterior, aquele pilar rachou. A Dona Edith não só me humilhou, ela inconscientemente tentou me assaltar. Ela exigiu o salário do Felipe que nem existia. Ela queria administrar finanças que não existiam.
O que ela realmente estava tentando fazer era controlar a fonte de renda, ou seja, tomar conta do que era o resultado do meu trabalho duro, através do fantoche dela, o Felipe. Uma raiva fria subiu pela minha espinha. Já chega. Abri o aplicativo do banco, mas não a conta conjunta que eu sempre deixava o Felipe ver, e sim a minha conta particular, a minha conta jurídica. O valor que piscava na tela me fez sorrir. Tinha muitos zeros, vários zeros. Era muito mais do que o suficiente. Eu não precisava proteger o meu patrimônio. Meu dinheiro já estava a salvo. O que eu precisava fazer era pegar de volta tudo o que me pertencia por direito. Abri a minha lista de contatos. Parei no nome do seu Valdir, do abrigo de animais. Lembrei-me perfeitamente daquela manhã, do grito pavoroso da Dona Edith. A fobia dela seria a minha arma. Apertei o botão de ligar. Alô, boa noite, seu Valdir. Desculpe a hora, aqui é a Helena. Ah, Dona Helena! Sim, boa noite. Em que posso ajudar? Sou eu, que no mês passado fiz aquela doação de ração, seu Valdir. Queria saber quantos gatos precisam de teto lá no abrigo agora? Seu Valdir ficou em silêncio por um segundo. Nossa, são muitos, Dona Helena. Principalmente com as chuvas dessa época, abandonam muita ninhada por aí. Devem ter uns 15 ou um pouco mais entre adultos e filhotes. Vou levar todos, disparei com a voz séria. Como é que é, Dona Helena? Adotar todos de uma vez? A voz do seu Valdir era de puro espanto. Não é adoção definitiva. Considere como um lar temporário de emergência. Já estou preparando a minha casa. Amanhã cedo, de madrugada, o senhor consegue trazer todos eles para o meu endereço? Eu cubro todos os gastos com ração, medicamentos e o valor do frete. E vou fazer uma doação enorme para o seu abrigo. O silêncio reinou do outro lado da linha. Dona Helena? A senhora está falando sério? Estou falando muito sério, seu Valdir. Vou transferir um adiantamento para sua conta agora mesmo. Só preciso que garanta que eles estarão aqui antes das 6 da manhã. Tem como? Tem? Tem, com certeza. Dona Helena, vou começar a me organizar já. Assim que desliguei o telefone, mandei uma bolada para a conta do abrigo. Depois, busquei outro contato. O número da concessionária do financiamento do carro. O carro que o Felipe dizia que usava para ir trabalhar todo dia. O carro estava no nome do Felipe, mas era eu quem pagava os boletos. Eu ia ligar para eles no dia seguinte de manhã. Por último, abri o meu extrato de transferências para o Felipe. Dei uma olhada no saldo que sobrou na nossa conta conjunta. Dava para ele se virar por uns 3 dias. Sorri. Aquele teatro estava prestes a acabar e a diretora do espetáculo seria eu. Não preguei os olhos a noite toda. Depois das 2 da madrugada, tive certeza de que o Felipe estava num sono profundo. Ele dormiu no quarto de hóspedes aquela noite, talvez por peso na consciência ou talvez por ser muito covarde para dormir do meu lado. Mas foi melhor assim. Facilitou demais as minhas movimentações. Saí do meu escritório. A primeira providência foi recolher os meus equipamentos. Meus 3 monitores enormes, meu computador que custava o preço de uma Moto zero, meu notebook do trabalho, todos os documentos contratuais e as minhas joias que eu tinha comprado com o meu próprio dinheiro. Juntei tudo e transferi para o quarto principal, o nosso quarto. Também coloquei para dentro todas as minhas roupas boas. Com todas as minhas coisas de valor lá dentro, tranquei o quarto principal por fora e enfiei a chave no bolso. Aí, comecei a trabalhar na sala de estar. A sala de estar seria o palco do grande evento de amanhã. A Dona Edith e a Bianca passavam horas a fio espalhadas aqui. Encarei o enorme sofá marrom que elas sempre ocupavam.
O sofá já estava até afundado no assento de tanto uso. Comecei a arrastá-lo. Pesava muito, mas a raiva me dava forças. Fui empurrando até que o sofá ficasse grudado na parede lá do fundo, criando um enorme espaço vazio bem no centro da sala. Mudei de lugar também a mesinha de centro, que ficava abarrotada com as revistas de fofoca da Bianca. Enrolei o tapete felpudo fininho que a Dona Edith não parava de criticar. Agora, o piso de cerâmica da sala reluzia, liso e frio, vazio. A etapa seguinte era a varanda. A varanda seria o ponto de aterrissagem principal delas. Tirei a sapateira da frente e aqueles vasos de plantas que eram o xodó do Felipe. Empilhei tudo no canto da garagem. A varanda também ficou espaçosa. Eram 3 da madrugada. Comecei a organizar tudo. Eu já tinha encomendado uma montanha de coisas pela internet na semana passada, como um plano de emergência. Um plano que nem eu acreditava que usaria tão depressa. Abri a caixa de papelão monstruosa na cozinha. Dentro, dezenas de potinhos de plástico para comida. Fui pegando os potinhos e espalhando aleatoriamente por toda a extensão da varanda e na sala, que agora estava vazia. Perto da porta, debaixo das janelas, no meio do caminho. Aí, abri o saco enorme de ração para gatos. O cheiro forte de peixe invadiu o ambiente de uma vez, rasgando as narinas. Fui derramando a ração em cada potinho até transbordar. Mas não era o bastante. Peguei mais uma dezena de latinhas de sachê úmido. Fui abrindo uma a uma. O barulhinho da carne moída caindo na tigela era estranhamente satisfatório. Misturei os sachês no meio das tigelinhas de ração seca. E, por fim, a minha arma principal. Puxei uns sacos de plástico cheios de folhas secas picadas. Catnip. Eu tinha lido sobre isso. A planta que deixa os gatos eufóricos rolando no chão e super elétricos. Comecei a espalhar. E não foi de pouquinho. Espalhei que nem semeador em época de colheita. Por todo o piso da varanda, no tapetinho de boas-vindas, no piso da sala perto da porta de entrada. Eu queria que aquele lugar virasse um paraíso irresistível para os gatos. Eram 4 da manhã e o preparo estava pronto. O cheiro na minha casa estava esquisitíssimo. Uma mistura do cheiro forte de peixe da ração e um cheiro mentolado fortíssimo do catnip. Dei um sorriso de satisfação. Voltei para a cozinha e preparei um chá quente. As minhas mãos tremiam de leve, mas não era de pavor, era pura adrenalina. Sentei-me à mesa de jantar, no mesmo lugar onde a humilhação tinha acontecido algumas horas atrás. Tirei de um envelope grande pardo todas as evidências. Primeiro, a papelada do contrato de financiamento da casa. Meu nome escrito claramente como única titular. Segundo, os comprovantes de pagamento das parcelas do carro do Felipe nos últimos 12 meses, tudo saindo da minha conta pessoal. Terceiro, o termo de demissão do Felipe, que achei na gaveta da mesa dele há 3 meses. Ele achava que já tinha jogado fora, e eu guardei. Quarto, o resumo das contas de luz, água e internet dos últimos 6 meses. E para fechar com chave de ouro, um extrato da minha conta bancária, mostrando os meus rendimentos fantásticos com clientes do exterior. Essas eram as evidências da minha inutilidade, o atestado da minha gastança, as provas de que eu era o peso morto. Deixei aquele envelope em cima da mesa, exatamente no lugar onde a Dona Edith costumava sentar. Eram 5 da manhã. Fiz a minha oração da manhã no meu escritório, que agora estava apertado. Rezei pedindo forças, não por paciência, mas para ter força de tomar a decisão certa.
Eu não estava disposta a pedir desculpas pelo que faria. 5h30. O ar da manhã ainda estava frio e escuro. Exatamente quando o dia clareou, escutei o som que esperava. O som do motor a diesel da van, devagar. Os faróis iluminaram o portão da minha casa. Fui apressada para a frente. O Felipe ainda dormia, exausto de tanto trabalhar, ou talvez esgotado pelo drama da noite anterior. Abri o portão de par em par. Seu Valdir desceu do lado do passageiro, com o rosto cansado, mas animado. Bom dia, Dona Helena. Desculpe o atraso. O trânsito no mercado estava ruim. Não tem problema, Seu Valdir. Vamos, pode trazer. 2 ajudantes abriram a porta de trás da van. O som de miados baixos e confusos foi imediato. Não eram miados de colo, mas de gatos desorientados e famintos. Começaram a descer as caixas de transporte, uma a uma, soltando-as direto na varanda. Seu Valdir, eu disse calmamente. Na varanda, Dona Helena? Não tem medo que fujam? Não, o portão eu vou fechar e eu garanto que eles não vão querer ir embora. Uma a uma as portas foram abertas. O primeiro gato saiu, magrelo, com a pelagem sem brilho. Ele cheirou o ar, hesitante, até que seus olhos bateram na tigela de ração. Ele deu um trote rápido. O segundo, o terceiro, o quarto. Um gato preto, um laranja, um branco com o rabo manchado. Adultos e filhotes. Num piscar de olhos, dezenas de gatos já inundavam a minha varanda. No começo, estavam com medo. Mas então, sentiram o cheiro do catnip. A reação foi instantânea. Alguns começaram a rolar pelo chão da varanda. Outros atacaram as tigelas de comida, mastigando vorazmente. Alguns começaram a correr, brincando de esconde-esconde. A varanda da minha casa virou um parque de diversões. 21 no total. Caramba! Exclamou seu Valdir, chocado ao ver como os gatos se adaptaram rápido. Muito obrigada, seu Valdir. Aqui está o resto da doação, falei, entregando o envelope gordo. Eu que agradeço muito. Dona Helena é uma salvadora. Dei um sorriso leve. O senhor é o salvador. Eu só ofereci o espaço. Depois que a van partiu, fiquei em pé na varanda por um momento. Fechei o portão de volta, mas não passei a chave. Os gatos estavam em festa. Alguns já tinham entrado na sala, achando mais comida e catnip. Peguei uma placa de madeira que já tinha preparado. Com um canetão preto grosso, escrevi: Vende-se esta casa. Tratar com Helena. E o meu número. Pendurei a placa na grade do portão, virada para a rua. Eram 6 da manhã. Voltei para a cozinha, preparei o meu café da manhã, um pão na chapa, só para mim. Agora, eu só precisava esperar. Esperar que os parasitas matinais chegassem para o seu último café da manhã. Eram 6h55. O sol já iluminava tudo. De repente, ouviu-se o barulho inconfundível do escapamento da moto-scooter. O barulho chegou mais perto e parou bem na frente do portão. Aí estão elas, sussurrei. Levantei e me posicionei atrás da cortina da janela. Vi a Dona Edith e a Bianca descerem da moto. Como sempre, Dona Edith ajeitou a roupa enquanto já começava a resmungar. Eu não conseguia ouvir, mas vi a boca dela se mexendo. Elas viram a placa de Vende-se no portão. Dona Edith arregalou os olhos. Ela apontava para a placa. Bianca deu de ombros. Então, Dona Edith empurrou o portão. Bando de folgados, portão destrancado, mas ninguém vem abrir. É sempre assim. A voz da Dona Edith agora soava clara da varanda. Era a frase de abertura de sempre. Bianca respondeu atrás dela. A Helena ainda deve estar roncando, mãe. Que delícia ser desempregada. Elas foram entrando. Dona Edith na frente, Bianca atrás, olhando para a tela do celular.
1 passo, 2 passos. Então a Dona Edith estancou. Vi tudo da janela da cozinha. Ela parou de supetão, com o corpo completamente duro. Provavelmente sentiu o cheiro. Cheiro de peixe, cheiro de erva, cheiro de gato. Mãe, por que parou? A frase da Bianca foi interrompida. Ela levantou os olhos do celular. E então ela viu a varanda da minha casa, completamente tomada por 21 gatos. Alguns dormiam, outros comiam, alguns olhavam diretamente para as 2 visitas, com olhos redondos e curiosos. Um gato preto imenso passou lentamente roçando nas pernas da Dona Edith. O rosto da Dona Edith se transformou. Do vermelho de raiva ficou branco como papel. Pálida, os olhos estatelados. A boca abriu, mas não saiu som nenhum. Ela tremia. Mãe, gaguejou Bianca. O celular escorregou da mão dela e espatifou com um estrondo no piso de cerâmica. Os gatos, que estavam relaxados, se assustaram com o barulho da queda. Todos viraram as cabeças para a origem do som. Dezenas de olhos agora encaravam a Dona Edith e a Bianca. Foi aí que eu entrei em ação. Eu já estava esperando atrás da porta da frente. Na mão segurava um saco plástico cheio de petiscos para gatos. Petiscos com um cheiro de peixe violentamente forte. Abri uma frestinha da porta, bem pequena. Dona Edith e Bianca não me viram. Estavam ocupadas demais encarando o horror na frente delas. Com toda a força que eu tinha, arremessei o conteúdo do saco. Centenas de pedacinhos de petisco voaram e aterrissaram exatamente nos pés da Dona Edith e da Bianca. Choveram nos sapatos delas. A reação dos felinos foi imediata. Esqueçam o catnip. Esqueçam a ração nas tigelas. Aquilo era o prêmio máximo. Em milésimos de segundo, a horda de gatos atacou. Miados, eles pularam, correram, se amontoaram. Da sala, dos cantos da varanda, todos para o mesmo ponto. Os pés da Dona Edith e da Bianca. Os gatos não queriam fazer mal, só queriam o petisco. Mas para alguém com fobia, era o pior pesadelo se tornando realidade. As pernas da Dona Edith foram cercadas. Os gatos pulavam frenéticos, se esfregavam. Teve gato que tentou escalar a perna da calça dela para pegar o petisco que ficou preso no tecido. O silêncio se rompeu. Ah! Dona Edith gritou. Não era grito de raiva, era o grito puro e absoluto do terror. O som agudo, cortante, rasgou a manhã. Sai! Sai daqui! Socorro! Gatos! Felipe! Ela começou a pular em pânico, sacudia as pernas, o que só deixava os gatos mais agitados, achando que era brincadeira. Ela girava no mesmo lugar, chorando em histeria total. Bianca não estava melhor. Ela caiu de joelhos no chão da varanda, gritando e cobrindo o rosto. Mãe, socorro! A Helena é louca! A Helena pirou! Tira os gatos daqui! Ah! O Felipe, que até então estava paralisado na sala, acordou do transe ao ouvir os urros da mãe. Ele correu para a varanda. Mãe! Bianca! Meu Deus! Helena! O que você fez? Ele tentou chegar perto da mãe, mas hesitou. Tinha gato por todo lado. Felipe! Tira eles daqui! Expulsa esses bichos malditos! Dona Edith chorava aos prantos. A voz dela já estava rouca. Ela ficou encurralada perto do pilar do portão. Não ia para frente nem para trás. Foi aí que eu saí. Andei devagar, segurando a minha xícara de chá quentinho. Os gatos, reconhecendo meu cheiro como a fonte da comida, abriram caminho gentilmente.
Fiquei parada no batente da porta, admirando o espetáculo. Minha sogra arrogante, caída de medo, chorando feito criança. Minha cunhada folgada, encolhida, histérica. Bom dia, Dona Edith, Bianca. Cumprimentei com a voz serena. Desculpem, os meninos ficaram um pouco animados demais para receber vocês. Dona Edith levantou o rosto. Os olhos estavam vermelhos e inchados. Assim que me viu, o ódio tomou o lugar do medo. Helena, sua nora maldita! Você é um demônio! Você queria me matar, é? Berrou ela com toda a força dos pulmões. Felipe, olha o que essa mulher fez! Ela enlouqueceu! Ela trouxe esses bichos nojentos para cá! O Felipe me olhou incrédulo. Helena, isso passou dos limites. Expulsa eles daqui agora. A minha mãe tem fobia grave. Eu olhei para o Felipe. Depois, olhei para Dona Edith. A senhora disse que eu sou uma inútil e não sei cuidar da casa. Falei com a voz gelada e cortante, superando os soluços delas. A partir de hoje, decidi que vou cuidar só do que eu gosto. Olhei de rabo de olho para os gatos, que já estavam mais calmos, lambendo as sobras no chão. E por acaso, eu gosto de gatos. Podem entrar, o café já está quase pronto. Dona Edith se calou. Os gritos cessaram. Ela me encarava com a respiração ofegante. Ela percebeu. Não foi um acidente, foi tudo de propósito. Os gritos histéricos da Dona Edith ecoavam por toda a varanda. Felipe, meu marido, estava petrificado entre mim e a mãe dele. O rosto dele estava pálido, um misto de fúria e confusão. Os gatos, que haviam se assustado com a gritaria, voltaram a se acalmar e se lambiam, ignorando o drama humano na frente deles. Helena, você perdeu o juízo! O Felipe finalmente gritou comigo. Tira esses gatos daqui agora! Olha o estado da minha mãe! Quer que ela tenha um troço? Encarei o meu marido. O rosto dele, vermelho de raiva, me parecia tão estranho. Ele estava mais preocupado com os sentimentos da mãe que havia me humilhado do que com os meus sentimentos que foram pisoteados. Estado dela? Repeti a frase. Soltei uma risada curta, seca e sem humor. Onde estava a preocupação da sua mãe quando ela me chamou de peso morto? Onde estava quando ela disse que eu era incapaz de cuidar do seu dinheiro? Que dinheiro, Felipe? Pare de falar besteira e faça alguma coisa. O Felipe tentou dar um passo para ajudar a mãe. Mas um gato preto gigante caminhou na direção dele, fazendo com que ele recuasse de imediato. Dona Edith, vendo a hesitação do Felipe, perdeu as estribeiras de vez. Sua mulherzinha sem vergonha! Como tem coragem de tratar o marido e a sogra assim? Felipe, pede o divórcio dessa mulher agora mesmo. Eu me recuso a ter um demônio de nora como essa. Pede o divórcio! A palavra ecoou na minha cabeça. Foi tão fácil para ela dizer isso. E essa placa ali na frente? Dona Edith apontou para o portão. Você quer vender a casa do meu filho? Sua atrevida! Era a deixa. Eu me virei e entrei em casa. Os gatos abriam caminho para mim, como se eu fosse a rainha deles. Felipe, Dona Edith e Bianca me acompanhavam com o olhar, perdidos. Fui até a mesa de jantar, o lugar onde fui julgada ontem à noite. Lá estava o grande envelope pardo. Eu o peguei e voltei para a varanda. Parei a poucos passos deles. A minha posição era estratégica, bem entre eles e a porta de entrada da minha casa. Dona Edith, eu disse, com a voz calma, mas letal. A senhora disse que essa casa é do seu filho. Abri o envelope. Tirei a primeira folha, a cópia da escritura e do contrato de financiamento.
Fique à vontade para ler. Joguei o papel no chão, bem na frente da Bianca, que ainda estava sentada. Bianca, com as mãos trêmulas, pegou o papel. Ela leu. Os olhos saltaram das órbitas. Isso aqui... O que foi? Exigiu Dona Edith. Está no nome da Helena, sussurrou Bianca, quase inaudível. O quê? Mentira! Gritou Dona Edith. Você com certeza usou o dinheiro do Felipe para pagar a entrada. O dinheiro do meu filho! O dinheiro do Felipe! Dei um sorriso torto. Olhei para meu marido. O Felipe começou a demonstrar um desconforto absurdo. Ele sabia o que estava por vir. Que dinheiro do Felipe, Dona Edith? O dinheiro do emprego dele? Tirei a segunda folha do envelope. O papel estava um pouco amassado. A carta que achei na gaveta dele. Helena, não. O Felipe implorou. A voz dele saiu baixa, apavorada. Eu o ignorei completamente. Joguei a segunda folha. Ela caiu em cima das migalhas de petisco de gato. Dona Edith semicerrou os olhos. Que papel é esse? Bianca, que estava mais perto, se esticou e pegou. Começou a ler em voz alta. Primeiro confusa e depois horrorizada. Assunto: rescisão de contrato de trabalho. Ao senhor Felipe. A partir da data de 8 meses atrás... Felipe! Bianca jogou o papel no chão, como se estivesse pegando fogo. Ela olhou para o irmão com absoluto horror. O silêncio reinou na varanda. O choro de Dona Edith secou na hora. Os soluços ficaram presos na garganta. Até os gatos pareciam ter ficado quietos. Dona Edith virou a cabeça para o Felipe, lentamente. Muito lentamente. O rosto dela, antes pálido de pavor dos gatos, agora estava pálido de choque. Felipe, ela chamou. A voz dela tremeu. O que é isso? O que significa essa carta? Diz para sua mãe que a sua esposa está mentindo. Diz que isso é calúnia. O Felipe continuou paralisado. Ele não olhou para a mãe, não olhou para mim. Ficou apenas fitando o chão. Os ombros tremiam. Ele não conseguiu dizer uma única palavra. E esse silêncio foi a resposta mais sincera que poderia dar. Então, 8 meses... sussurrou Dona Edith sem acreditar. 8 meses desempregado. Você mentiu para sua mãe. Todo o teatro da fobia de gatos evaporou no ar. Foi substituído por uma realidade muito mais aterrorizante. A fonte de dinheiro deles secou. E o salário que a senhora exigiu ontem à noite? Dona Edith me encarou. O olhar dela agora carregava um pavor diferente. O salário que a senhora exigiu não existe, falei, quebrando o silêncio. O salário que a senhora disse que ia administrar era pura fantasia. Puxei a última folha do envelope. O extrato bancário da minha conta jurídica dos últimos 3 meses. A única coisa que existe é isso aqui. Joguei o último papel. Ele voou e pousou no colo da Dona Edith. Esse é o rendimento da esposa peso morto que a senhora tanto humilha. Esse é o dinheiro da esposa preguiçosa que botou comida na boca de vocês todo esse tempo. Por favor, Dona Edith, calcule. A senhora ainda quer administrar as minhas finanças? Dona Edith abaixou os olhos. Encarou a imensidão de números na folha. Tinham zeros demais para contar de cabeça. Ela ficou boquiaberta. O silêncio pesado agora ensurdecia. Dona Edith e Bianca olhavam fixamente para o extrato no colo da mãe. Pareciam ter esquecido os gatos em volta.
Elas olhavam para uma quantidade de dinheiro que nunca sonharam ver na vida. O Felipe tremia sem parar. Não tinha coragem de olhar para a mãe, e muito menos para mim. Ele estava arruinado, não por estar sem emprego, não por ter mentido, mas por ter sido desmascarado. O orgulho dele, que eu guardei as 7 chaves, que protegi com a minha própria mentira, agora eu havia esmagado na frente da mãe dele. Então esse dinheiro é seu? Bianca foi a primeira a abrir a boca. A voz dela oscilava, cheia de incredulidade. O dinheiro da gasolina, da saída, da maquiagem, era tudo dinheiro da Helena? Eu apenas a encarei. O meu silêncio era a confirmação. Sim. Dona Edith não disse nada. A mente dela trabalhava em ritmo frenético, processando essa nova realidade. Medo, vergonha, choque e ganância, tudo misturado no rosto dela. De repente, o Felipe explodiu, mas não com a mãe, não com ele mesmo. Ele explodiu para cima de mim. Helena! Ele berrou, com a voz embargada. Ele deu um passo à frente, chutando o ar para espantar os gatos. Por que você fez isso? Por que expôs tudo isso na frente da minha mãe? Ele não teve a audácia de me encostar um dedo. Apenas parou na minha frente, apontando o dedo trêmulo na minha cara. Você fez de propósito. Guardou a carta. Armou isso tudo. Queria acabar comigo. Queria me fazer passar vergonha na frente da minha mãe. Os gatos chiaram e correram para longe da gritaria. Eu o encarei sem recuar 1 milímetro. Eu que acabei com você? Ou você que cavou a própria cova, Felipe? Aumentei o tom de voz. Toda a raiva acumulada de meses transbordou. Foi você que mentiu. Você que implorou para eu esconder o seu fracasso. Você que deixou a sua mãe me humilhar todos os dias dentro da minha própria casa. Você que não abriu a boca quando a sua mãe me chamou de peso morto. Você gostou da brincadeira, Felipe? Gostou de se fazer de chefe de família poderoso, sendo que vivia das minhas costas? Eu não tive escolha. Felipe tentou se justificar. Eu fiquei com vergonha. Eu não queria que a minha mãe se decepcionasse. E você acha que eu não sentia vergonha? Rebati. Eu tenho vergonha de ter um marido tão covarde. Tenho vergonha de um homem que obriga a mulher a virar empregada da mãe e da irmã. Você sugava o meu dinheiro, bancava a sua mãe com o meu suor e ficava calado enquanto elas cuspiam no meu prato na minha própria mesa. Tudo foi dito. O ar na varanda ficou pesado. De repente, Dona Edith se mexeu. Ela ficou de pé. Ignorou completamente os gatos nos pés dela. O olhar dela cravou em mim, mas a fisionomia mudou por completo. Todo o pavor e a raiva sumiram. No lugar deles, surgiu um sorriso cínico, forçado. Um sorriso assustador. Helena, disse ela com uma voz falsamente doce. Calma, calma. Por que essa briga toda? Nós somos família. Ela tentou se aproximar, querendo segurar as minhas mãos, e os gatos se afastaram. O Felipe errou, é verdade. E eu também errei. Me perdoa, eu não sabia. Ela deu uma olhadela para o extrato bancário na mão dela. Juro que não fazia ideia de que você ganhava tudo isso. Me perdoa, Helena, minha filha. Agora, vamos tirar esses gatinhos daqui e entrar para conversar direito, como família. Ela esticou a mão para me tocar. Dei um passo para trás, me afastando. Comecei a rir. Uma risada cínica e cheia de dor. Família? Agora a senhora quer falar de família? Depois de ver o tamanho do meu saldo no banco? Olhei bem no fundo dos olhos dela. Ontem à noite, a senhora exigiu administrar o salário do seu filho.
um salário inexistente. Agora que descobriu de onde vem o dinheiro, a senhora quer colocar a mão na minha conta? O rosto da Dona Edith ficou vermelho como um pimentão. Foi pega no pulo. Virei para o Felipe. Ele estava ali no meio, a própria imagem da derrota. Agora, Felipe, decretei, com a voz fria e implacável. Escolha. Escolher o quê? Ele perguntou desesperado. Escolha. Ou você vai embora com a sua mãe, a quem você enganou esse tempo todo, ou você fica aqui comigo. O Felipe pareceu aliviado por um instante. Achou que era uma decisão fácil. Lógico que eu escolho você, amor. Você é a minha mulher. Ainda não terminei. Cortei secamente. Se você me escolher, vai ter que provar. Expulse a sua mãe e a sua irmã da minha casa agora. Os olhos do Felipe saltaram. O quê? Helena, não viaja. Ela é a minha mãe. A mesma mãe que me humilha todo dia. A mesma mãe que quer roubar o meu dinheiro. A mãe que acabou de descobrir que você é um desempregado e no mesmo segundo virou a casaca para me bajular. Expulsa elas, agora. Ou faça as malas e vá embora junto com elas. Era o ultimato final. Felipe emudeceu. Olhou para a mãe. Dona Edith fuzilava ele com um olhar de experimenta me mandar embora para você ver o que acontece. Depois, o Felipe olhou para mim. Eu mantive um olhar de quem não estava ali para brincadeiras. Ele estava no beco sem saída. Eu gaguejou. Era incapaz de decidir. A maior falha dele era a completa falta de atitude. Amor, não faz isso. Mãe, vai pra casa, tá? Depois eu explico. Ir pra casa? Dona Edith vociferou. Você está me expulsando? Felipe, depois de tudo isso, você vai virar um filho ingrato? Vai ser duro com a sua própria mãe? Não é isso, mãe, mas a Helena... A Helena o quê? Você prefere essa mulher desequilibrada no lugar da sua mãe? A briga explodiu novamente. Os três entraram num bate-boca generalizado. Felipe no fogo cruzado, empurrado de um lado para o outro pelos berros da mãe e pelas minhas exigências. O que está acontecendo aqui? Uma voz diferente soou vinda do portão. Uma voz firme e bastante conhecida. Todos nós viramos. No portão aberto estava a Dona Marta, a presidente da Associação de Moradores. Atrás dela, vários vizinhos começaram a se aglomerar, espiando com curiosidade. O nosso drama conjugal acabou de virar uma atração de circo na rua. A chegada da Dona Marta e dos vizinhos foi como gasolina atirada na fogueira. Não era mais um barraco familiar, era espetáculo público. A Dona Edith, que estava branca de susto pela mentira do Felipe, teve uma mudança brusca de semblante. Viu ali a chance de se fazer de vítima. Empertigou-se toda e armou o seu melhor teatro. Começou a derramar lágrimas falsas de novo. Dessa vez, não pelos gatos, mas de puro cinismo. Dona Marta, me ajude, pelo amor de Deus, olha para isso! Dona Edith berrava, apontando para mim. A minha nora perdeu o juízo. Ela quis me assassinar. Ela lotou a casa com esses gatos de propósito. Ela sabe que eu tenho fobia. Ela queria que eu morresse do coração aqui mesmo. Dona Marta, uma mulher de meia idade de pulso firme, franziu a testa. Olhou para a varanda que parecia cenário de guerra. Louça espalhada, sujeira, gatos andando de lá para cá. E depois olhou para mim, parada, plácida, na porta de casa. Helena, o que é que está acontecendo aqui, menina?
Ela perguntou num tom investigativo. Por que a sua casa está nesse estado? E que história é essa de placa de vende-se? Vocês vão se mudar? O falatório dos vizinhos ficou mais alto. Meu Deus do céu, que horror! Olha o estado da coitada da Dona Edith! O Felipe afundava cada vez mais na vergonha. Ser o centro das atenções do bairro inteiro nessas condições era a gota d'água para o ego dele. Bianca, a irmã caçula, foi correndo se enfiar debaixo da saia da mãe, soluçando também. Dona Edith emendou. Ela me expulsou, Dona Marta. Eu sou a sogra dela. Ela me xingou, levantou o falso do Felipe. Disse que o coitado está desempregado. Olha a falta de vergonha. Suspirei fundo. Era hora de encerrar aquele teatro. Andei até o portão, passando pelo Felipe. Os gatos se roçavam nas minhas pernas pelo caminho. Parei de frente para Dona Marta, com postura firme, mas educada. Me desculpem pelo barulho logo cedo, Dona Marta, e vizinhos, falei em bom som. Ninguém aqui está maluco. Eu só estou me desfazendo de quem vive às minhas custas. Apontei para Dona Edith. E eu não estou espalhando mentiras. Tudo o que eu disse é a mais pura verdade. Virei o rosto para o Felipe, que parecia uma estátua. Felipe, chamei. Responde para Dona Marta. Você ainda tem aquele emprego? O Felipe não conseguiu sequer levantar a cabeça. Ficou olhando para o chão. O silêncio dele berrava mais alto do que qualquer confirmação. Os vizinhos suspiraram e os cochichos triplicaram de volume. Nossa, é verdade! O Felipe foi demitido! Meu Deus, ele escondeu tudo esse tempo? E esta casa, continuei, não é a casa do filho da Dona Edith? É a minha casa. Levantei a cópia da papelada que havia jogado no chão. A escritura está no meu nome. Fui eu quem pagou a entrada e sou eu quem paga todas as prestações. Fixei o olhar no Felipe novamente. Eu já dei as duas opções para o meu marido. Ou ele fica comigo e me respeita como dona desta casa, ou ele vai embora junto com a mãe dele, que não cansa de me ofender. Ele não foi homem para escolher. Todos os olhos se cravaram no Felipe. Ele não tinha saída. Então, finalizei. Eu tomo a decisão por ele. Dei as costas. Voltei para dentro da casa, ignorando os gritos desesperados dele. Amor, Helena, não faz isso! Onde você vai? Entrei no quarto de hóspedes, onde ele dormiu na noite passada. No canto havia uma mala enorme. A mesma mala que ele usou quando nos mudamos. Eu nem precisei arrumar. As roupas sociais dele já estavam todas guardadas nela. Na noite passada, enquanto eu transferia as minhas coisas de valor, já havia preparado as roupas dele. Puxei a mala, arrastando pelo chão. Cruzei a sala cheia de gatos e passei reto pelo Felipe, que tentava bloquear a passagem. Amor, por favor, eu te imploro, para com isso. Eu estou passando vergonha. Não parei. Arrastei as rodinhas da mala até o portão da frente e, com toda a força que restava no braço, atirei a mala para o lado de fora, na calçada. A bagagem rodopiou e parou bem nos pés da Dona Edith. Fique à vontade, falei para o Felipe. Todas as suas coisas estão aí dentro. Podem cuidar do dinheiro de vocês à vontade, a partir deste exato segundo. Helena! Gritaram Felipe e Dona Edith ao mesmo tempo. Você está jogando seu próprio marido no olho da rua? Indignou-se Dona Edith. O plano de sugar a minha conta bancária tinha ido para o ralo. Ele deixou de ser o meu marido no momento em que permitiu que vocês me pisoteassem. Helena, não! Espera! Bianca, de repente, se ajoelhou, tentando agarrar a minha perna.
A gente pede perdão. Por favor, não manda o Felipe embora. Não bota a gente pra fora. Aonde é que a gente vai tomar o café da manhã? Aquela foi a frase mais genuína e sincera que saiu da boca dela. Ela não estava preocupada com o irmão ser expulso de casa. Ela estava apavorada de perder o banquete diário que saía do meu bolso. Puxei a perna, com nojo daquela cena. E justo nesse instante, um ronco grosso de um motor a diesel invadiu a rua. Um caminhão de reboque da financiadora virou a esquina e encostou bem atrás da multidão de vizinhos. 2 homens uniformizados desceram. Um deles carregava uma prancheta de assinaturas. Com licença, aqui é a casa do senhor Felipe? Felipe, Dona Edith e Bianca congelaram no lugar. Fui até o portão. Exatamente, moço. Sou a esposa dele. Do que se trata? O cara checou a ficha. Desculpe, senhora. Somos da financiadora. O veículo modelo sedã no nome do senhor Felipe tem 3 parcelas em atraso. Eu deixei um leve sorriso escapar. Eu tinha parado de pagar os boletos do carro de propósito nos últimos 3 meses. Eu estava apenas aguardando o momento certo. Mentira! Exclamou Felipe. Eu pago! Quer dizer, a Helena que paga. Amor, você pagou ou não pagou? Olhei tranquilamente para o agente do reboque. Era eu quem fazia os depósitos, amigo. Mas a partir de hoje, encerrei as minhas atividades. O carro não está no meu nome. Podem levar o veículo. Fiquem à vontade. O quê? Felipe correu na minha direção. Helena, não deixe eles levarem. O meu carro não. Eu uso para trabalhar. Trabalhar em quê, Felipe? Provoquei, com um tom cortante. No balcão da padaria? Sentado no banco da praça? A vizinhança estava sem ar. O show estava melhor do que qualquer novela das 9. Pode recolher, moço, ordenei. O cara da financiadora confirmou com a cabeça. Para ele, drama de família não pagava o serviço. Ele só queria cumprir a ordem de busca. Tudo certo, senhora. Vamos recolher a unidade. Os ajudantes prenderam os ganchos do guincho na frente do carro que estava estacionado na rua. Não! Tira a mão do meu carro! Não leva! Felipe tentou bater nos caras, mas foi segurado por um dos ajudantes brutamontes. Mãe! Bianca! Faz alguma coisa, o meu carro! Dona Edith e Bianca só conseguiam observar a cena, traumatizadas. Ficaram lá, estáticas, sob os olhares atentos da Dona Marta e de todos os vizinhos do quarteirão. A minha ex-sogra intrometida e a cunhada mimada passaram o maior vexame da vida. O carro do Felipe, o maior troféu da farsa dele, foi içado para cima do caminhão. Fiquei no limite do meu portão. Dona Edith, Felipe e Bianca agora estavam na calçada, expulsos, a pé e carregando só uma mala. A lei do retorno cobrou com juros em praça pública. 6 meses já se passaram desde aquele espetáculo na varanda. A casa não foi vendida. A placa de "Vende-se" foi para o lixo na mesma tarde em que eles sumiram dali. Este lugar vale muito para mim. É o meu castelo e o marco da minha independência. Aos poucos, renovei tudo. Aquela sala sem graça, que tinha o sofá velho marcado pelo corpo da Dona Edith, agora tem um estofado de couro branco elegante. Comprei um tapete grosso e aveludado para o chão que agora brilha. Os meus 3 computadores não ficam mais trancados no quarto dos fundos. Integrei o meu escritório com a sala de estar, um ambiente chique e moderno. E o que aconteceu com a dataria? Eles foram o meu batalhão da vitória. Quando a família sanguessuga foi embora, entrei em contato com o seu Valdir. Fiz mais um belo depósito na conta do abrigo dele. Depois de deixá-los de barriga cheia e medicados, os felinos foram levados a adotantes responsáveis que o seu Valdir encontrou.
todos ganharam uma casa digna, com exceção de 3 deles. Uma fêmea felpuda de olhos azuis incrivelmente carente, que batizei de Rainha. Um gato amassado e rabugento muito preguiçoso, que chamei de Rei. E claro, aquele gato preto esguio com cara de bandido da rua. Ele bateu o pé que não saía daqui. Escolheu ficar. Ele é o Pangeia. Agora ele é um poço de banha e pelos brilhantes. Virou o guarda-costas fiel do pedaço. Estou na minha cadeira giratória do escritório, encerrando uma videochamada com um diretor da Alemanha. Sim, Sr. Hoffman, envie os relatórios finalizados antes das 5 da tarde no fuso de vocês. Claro, muito obrigada pela parceria de sempre. Desliguei com um sorriso largo. Outro super projeto no bolso. Tomei um gole do meu chá de camomila quentinho. Pangeia dormindo nos meus calcanhares e Rainha estirada nas almofadas do sofá branco. Olhei pelo vidro da janela. O meu jardim da frente, hoje, é um mar de flores lindas. Tenho paz e prosperidade. O meu divórcio com o Felipe saiu na velocidade da luz. Ele não tinha argumento para exigir 1 centavo sequer. O nosso regime de bens protegeu tudo o que conquistei antes e durante a fase vagabunda dele. Ele não botou 1 tostão dentro de casa. Saiu com as roupas do corpo do exato jeito que entrou. Lógico que, de vez em quando, a gente tem curiosidade de saber o que aconteceu com os defuntos da nossa vida. E eu matei à vontade na semana passada. Estava indo ao supermercado, parei no sinal vermelho num cruzamento perto daquele bairro velho, e lá estava a cena, da janela do meu carro. Um barraco de porta minúscula, sufocante de calor, com o reboco caindo da parede. Na calçada, uma barraquinha de espetinho. A Bianca, suada, com os cabelos grudados na testa e as roupas respingadas de óleo, abanando a fumaça das carnes no fogo. Com cara de exausta e de quem odiava o que estava fazendo. Cadê a garotinha mimada grudada na tela do iPhone agora? Logo depois, vi o Felipe. Ele saiu da porta do barraco de camiseta regata furada e short tactel. Colocou um garrafão de água nas costas, indo encher na distribuidora. Estava esquelético e com uma barba suja de semanas. E, por fim, cruzou a porta a ilustre Dona Edith. Felipe, Bianca, acabou o arroz de novo! Cadê a droga do dinheiro? Não falou que tinha recebido das entregas? A voz de taquara rachada continuava a mesma, mas a pose de Madame tinha ido para o buraco. Só sobrava o desespero de quem não tinha onde cair morta. Para de encher a paciência, mãe, retrucou o Felipe amargurado. Eu usei para pagar a conta de água do buraco aqui. A senhora só quer dinheiro. Acha que as coisas caem do céu? Mas você é o homem da casa. Se vira para bancar as contas, ordenou Dona Edith aos gritos. Ah, dá um tempo! Que inferno! Felipe jogou o galão de plástico no chão e desabou num banquinho de plástico perto do meio-fio. Então levanta a bunda e vai caçar serviço em vez de reclamar, seu frouxo! Disparou a Bianca. Tô aqui, cheirando a carvão queimado sozinha! E os 3 começaram o bate-boca generalizado ali mesmo no asfalto quente, lavando roupa suja sobre quem era o mais imprestável da laje. A ironia é deliciosa. E foi nesse exato momento que um gato de rua, magro que só vendo, caminhou inocentemente perto da sandália da Dona Edith. Ah! Gato! Sai daqui! Xô! Passa fora! Dona Edith deu o mesmo grito escandaloso e patético daquela manhã. Arrancou o chinelo do pé e jogou em cima do coitado do gato, que correu para o lote baldio. Dona Edith ficou encostada no muro, puxando o ar, apertando a mão no peito. A fobia continuava lá, intacta.
Aquele medo seria o eterno karma assombrando a alma dela para todo o sempre. O semáforo abriu. Afundei o pé no acelerador, saindo devagarzinho. Vi os três pelo retrovisor discutindo no passeio imundo. Uma cena deplorável. Abri um sorriso no rosto. Não um sorriso de maldade, mas de puro alívio. Estava voltando para o meu castelo. Quando cheguei em casa, parei o meu carro numa garagem limpíssima. Entrei num ambiente cheiroso e climatizado. Acariciei a orelha do Pangeia, que me esperava do lado de dentro. O portão da minha casa hoje vive trancado à chave. Ele só se abre para as pessoas que eu permitir. E aqui dentro da minha fortaleza, sou eu quem manda.